Seja com 5 anos de idade, seja com 50 anos de idade, seja na sua chamada primeira vida, digamos aqui, metade do século, até os seus 50 anos de idade, seja na sua segunda vida, que começa aos 51 e vai ali até o próximo, aos 100 anos de idade. Em qualquer um desses dois momentos, e primeiro, os dois momentos são muito importantes, você precisa reconhecê-los e agir conforme a fase. Então, seja com 5 anos, ali é onde você começa a masterizar os conhecimentos, começa a estudar de maneira um pouco mais deliberada. Quer dizer, você começa a masterizar o seu processo cognitivo, suas inteligências. Até 1992, a humanidade tinha como métrica de referência, métrica de pesquisa, métrica de separação de pessoas através do quociente intelectual, QI. Essa era, ainda é em alguns lugares, mas diminuiu muito a sua relevância por conta de uma outra pesquisa, justamente realizada em 1992 pelo Howard Gardner, um psicólogo e pesquisador americano da Universidade de Harvard, onde ele descobriu que nós temos, na verdade, não só a inteligência matemática e linguística, que era a base do QI, do teste QI, mas, na verdade, nós tínhamos múltiplas inteligências. Portanto, a partir dali, o nosso cérebro começou a ser tratado de maneira diferente. Começou a ser valorizado a sua capacidade, por exemplo, musical, dentro de um processo total de aprendizado. Quer dizer, a música, a inteligência musical é um fator, é uma área que deve ser dada a relevância. Então, com 5 anos de idade, eu sugiro, você que é pai, ajude seus filhos a desenvolver a inteligência musical. As escolas tentam fazer alguma coisa, algumas escolas até têm aula de música, mas você não precisa depender de escola para ajudar seus filhos a desenvolver a inteligência musical. Você pode comprar instrumentos, você pode trazer alguns e começar a perceber qual que ele se identifica, mas trabalhe isso. E para quem está na segunda vida, mesma coisa. Você tem 51 anos de idade, você tem 61, você tem 71, você tem 81 anos de vida, você tem 91. Em qualquer uma dessas fases da sua segunda vida, dá para desenvolver também esta potencialidade chamada inteligência musical. Inteligência linguística, a mais conhecida de todas. Pelo menos é a que nós mais utilizamos, porque a gente fala. Somos a única espécie que tem essa capacidade de se comunicar através da fala, construindo frases, construindo textos, narrativas, histórias. Nós somos a espécie que conta histórias. Isso vem por conta desta inteligência chamada inteligência linguística. Nós falamos, escrevemos, contamos histórias, descrevemos fatos. Nós construímos a poesia. Nós colocamos música na nossa fala, na nossa escrita. O nome disso é poesia. É um texto musical. Há uma melodia dentro da poesia. Já temos aí um pouco de duas inteligências envolvidas. Inteligência musical, inteligência linguística. A poesia. E isso está dentro de você. Eu também encorajo que você, a partir dos 5 anos de idade, 5, 6 anos ali, possa estimular seus filhos a se expressar, com exercícios para que eles aprendam a falar, que eles façam poesia, que eles possam memorizar algumas poesias, para que ele comece a desenvolver a sua inteligência linguística, seja expondo algum assunto. Você pode pedir que ele conte uma pequena história sobre um carrinho que ele tem, sobre uma bonequinha, mas pede para ele ficar. Você senta no sofá com a família, ele fica ali na frente, pede para ele contar. Sem perceber, você está desenvolvendo no seu filho a inteligência linguística, da fala, da oratória. Lá na frente ele vai ter menos problemas quando ele chegar em sala de aula, por exemplo, se ele já começar a desenvolver o quanto antes. A dramaturgia, ele pode desenvolver todas essas habilidades para ampliar as suas inteligências e, dentre elas, a inteligência linguística. Ele pode escrever, não tem problema que ele escreva errado, calma com as regras se adquirem depois. Mas ele pode desenvolver a parte orgânica, ele pode aprender novos idiomas mais cedo,
antes mesmo de chegar na escola, porque provavelmente na escola vão acabar com a maneira de ele aprender idiomas, por causa da metodologia invertida, mas ele já pode aprender já em casa, com exercícios, brincando ali, você vai conversando, vai ampliando o vocabulário dele, vai colocando imersões, atividades que façam ele ter contato com outro idioma, e eles podem aprender. Pesquise sobre isso. Para a criança aprender um idioma é muito mais fácil do que um adulto, muito mais fácil. Inteligência linguística, trabalhada com antecedência. Claro, e aqui não é uma regra do tipo toda criança vai aprender. Na verdade, todo ser humano não vai aprender tudo. Mas o quanto antes ele tiver contato, exposto a algumas inteligências, estas serão fortalecidas e amplificadas. Lá na frente ele vai precisar usar um pouco de cada. Isso fará com que ele tenha um potencial fabuloso. Inteligência lógica. É óbvio que nós precisamos dessa inteligência também. Por que nós precisamos da inteligência lógica? Porque a maneira como nós pensamos, como o Ocidente lê as coisas, é pela lógica. René Descartes é o nosso grande patrono da inteligência lógica. Isso é o que eu estou dizendo, tá? O pensamento cartesiano é o que está na base de toda construção ocidental. A relação XY, velho plano cartesiano, nos dá uma perspectiva de comparação. É X em relação a Y, é capacidade de aprendizado com capacidade de entrega. Trabalhei 6 anos como RH de uma empresa, a gente fazia muito isso. Todas as pessoas entravam em uma matriz que levava em conta o potencial dela e a capacidade de entrega, e essa matriz funciona até hoje. Isso é plano cartesiano, isso é pensamento cartesiano. Coloca uma meta, coloca um plano de ação, isso é pensamento cartesiano. Faz um planejamento e depois acompanha a execução, isso é pensamento cartesiano. E o pensamento cartesiano foi estimulando e criando o pensamento dedutivo, o indutivo. O pensamento dedutivo e indutivo, cientificamente falando, é pensamento cartesiano. René Descartes, o grande contribuinte da maneira como nós ocidentais pensamos. Entretanto, o mundo não é apenas cartesiano. Não estamos apenas em um plano bidimensional. O mundo é um pouquinho mais complexo. Entretanto, o ponto de partida pode ser cartesiano e não tem nenhum problema. O problema é você ficar só nele. Não só tem uma relação x, y. O mundo talvez seja tridimensional, tetra, pentadimensional. Quantas dimensões existem? Se você for no campo espiritual, perdeu a conta. No campo filosófico também aí que não dá para calcular. Somente no plano científico, que tem limitações ali. No plano do senso comum, também mais limitado. Mas são múltiplas as dimensões que podemos analisar. Mas quero aqui dar o devido valor para o pensamento matemático. A matemática é maravilhosa. A inteligência, por exemplo, artificial, ela avançou só por causa da matemática. Eu que estudo um pouco da questão de inteligência artificial, estou envolvido em um mestrado que justamente pesquisa sobre isso, recortado a parte da inteligência artificial aplicado à forma como o ser humano aprende. Essa é a minha área dentro da inteligência artificial, que ela é gigante. Mas o processo de aprendizado da inteligência artificial é matemático. Por isso que ela consegue ser mais do que PG, ela consegue ser até exponencial, cálculos e mais cálculos ultra velozes, a ponto de trazer respostas para nós que um ser humano não consegue superar. Já faz mais de uma década, que nenhum ser humano ganha de um computador numa disputa de xadrez. Na verdade, nenhum jogo mais o ser humano ganha se for lutar contra um computador. Por quê? Porque o processo de cálculo e a velocidade de cálculo matemático da inteligência artificial é muito superior ao cálculo que nós, seres humanos, fazemos por conta da nossa limitação de processamento de dados. Mas precisamos e devemos desenvolver nossa inteligência matemática. O Howard Gardner descobriu que nós temos a inteligência. Isso aí, voltando isso, você tem que começar a trabalhar com 5 anos de idade para a criança desenvolver essa parte. Nisso daí, a escola até que supre bem. Porque ela é toda baseada nesse princípio, né? Na linguística, nem tanto. Um pouquinho. Mas na matemática, bastante. O mínimo razoável. Mas eu pergunto, tá, e você que está com 51 na segunda vida?
o que, é que você está aprendendo e desenvolvendo de raciocínio lógico? Ou você acha que papagaio velho não aprende mais? Essa frase representa um raciocínio lógico negativo, bem prejudicial. Bem prejudicial. Mas se você inverter essa ordem e entender, puxa, se eu já aprendi tanto até aqui, mais ainda eu vou aprender agora com um repertório, com aprendizado e com a mente aberta para continuar aprendendo. O pensamento matemático, lógico, ele é importantíssimo na comunicação, na produção, na ciência, porque ele dá a referência, dá um parâmetro. E você que está acima de 51 anos de idade para cima, o que você mais tem é parâmetro. A questão é, vamos atualizar esses parâmetros? Uma outra inteligência fundamental é a inteligência espacial. A capacidade de ver o todo. Aquela inteligência que é desenvolvida por alguns profissionais, muito bem, são os profissionais da área, os arquitetos, mas também os pintores. Pintores também trabalham muito bem essa área. Os cineastas, eles conseguem ver o todo. Seja um arquiteto que chega numa área dessa aqui, um estúdio como esse, ele consegue ver aqui banheiro, quarto, sala, ele consegue ver o todo, inclusive tudo pronto. Ele vê a casa já inteira. O cineasta consegue ver o filme inteiro. Essa é uma habilidade, gente, uma competência que nós precisamos desenvolver. A capacidade de ver o início e o fim das coisas. Ver o filme todo, não apenas a cena, inclusive nossas vidas. Se você já soubesse onde você vai, como você terminaria, como é que seria a sua vida? Eu acho que seria um pouquinho melhor. Se você, por exemplo, é cristão e já sabe como é que termina a sua história lá na frente, isso deve impactar diretamente como é que você vive hoje. Isso é maravilhoso, isso cura, inclusive. Cura a sua sobrecarga de reclamação. E quando eu falo de murmuração, já me dá uma coceira, que eu tenho uma alergia a gente que reclama. E eu nem vou continuar, porque pode daqui a pouco começar a reclamar. E reclamar não resolve. Se eu conheço o vídeo, o filme todo, o que você está passando agora é apenas uma cena, meu amigo, é um trecho do filme. Isso não é a vida toda. Ah, eu estou passando agora por sofrimento, problema de saúde, é financeiro, é relacionamento, é o quê? É psicológico, é físico. Todos os problemas fazem parte do enredo. Mas se você já sabe como é que o filme termina, uau! Você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Porque faz parte da história. Mas você tem essa visão? Isso é inteligência espacial. O Criador nos deu essa capacidade. E ele deixou sinais na natureza, deixou sinais nos livros. Para quem é cristão, repito, a Bíblia é um exemplo disso. Lá tem o início e o fim, o alfa e o ômega. Isso é bom demais, você já sabe o início e o final. Mas eu pergunto, e na sua história, você já sabe como é que ela vai terminar? Alguns dizem assim, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. É verdade, eu também não sei. Mas e se eu tiver, eu estaria onde? Então eu poderia planejar, posso? Tá aí. Inteligência espacial nos ajuda a planejar, a criar uma jornada, a montar um plano de ação, a ver onde eu estou, para onde eu estou indo. Eu posso até não estar lá onde eu estou imaginando, porque eu não tenho controle de todas as variáveis externas. Não tenho, você também não tem. Entretanto, ao projetar, você dá uma estrada, uma possibilidade que antes não tinha. Você pode criar uma estrada ou um cabo de aço que te amarra do outro lado de um rio caudaloso, que é a vida que você vai atravessar. Ter a corda, você se agarra a ela e você vai. Sem a corda, sem a meta, sem o planejamento, sem o colocar algo lá onde você quer chegar, é não ter nenhuma corda. Cai no rio, o rio vai levar. O rio caudaloso vai te levar. Mas se você tem algo, você se amarra aquilo. Isso que eu estou falando já foi provado por estudos. Estudos, eu já até falei em programas anteriores, com nações. Procura um livro de Fred Pollack, A Visão do Futuro. Foi provado em empresas. Jim Collins escreveu As Empresas Feitas para Durar. Vai lá, dá uma pesquisada por que elas duram. Isso já foi provado com adultos em campos de concentração, com Viktor Emil Frankl, da terceira escola de psicoterapia de Viena, a logoterapia. Dá uma pesquisada. Já foi provado com crianças na Escola 21, lá no Harley, quando se provou para um grupo de crianças que ter colocado um futuro lá na frente impactou na maneira como elas iam estudando. É inteligência espacial
Nós precisamos desenvolver isso. Seja já com 5 anos de idade, 6 anos de idade, já começar a desenvolver a criança, ela entender que tudo tem um ciclo, início e um fim, para ela entender o todo, ela conseguir perceber toda a história. Para ela não ficar vivendo, porque é típico dessa fase, apenas o momento presente, só vive o momento presente. Viver o momento presente é importante, mas ter a perspectiva de futuro, que só eu e você temos, também é importante. Você só não precisa trazer a valor presente as dores do futuro. Cada dor no seu dia, a Bíblia já diz, cada dia tem o seu próprio mal. O mal está no dia, mas no futuro não precisa você ficar projetando um futuro negativo. Você pode projetar coisa positiva para você, viver o dia, mas não por causa do dia, viver o dia como passado do futuro. Conseguiu captar aí? Se o seu presente é o passado do futuro, significa que você já sabe onde você vai chegar, você já tem um futuro, hoje é só o passado dele. E você, de maneira deliberada, inteligente, vai construindo essa jornada diante de um fim de um filme que você já sabe como é que ele vai terminar. Ou pelo menos você já projeta como ele vai terminar. Pode ser que ele não termine do jeito que você imaginou, mas ter imaginado te dar essa corda e uma estrada para você ir, para você ter como referência. Eu falei de inteligência espacial. Você que está com 51 anos, está na segunda vida, da mesma forma, pode desenvolver inteligência espacial. Você vai viver mais 50, meu amigo. É lamentável a gente ver pessoas com 50 e poucos anos já achando que a vida acabou. Gente com 60 anos, a vida acabou. Gente com 70 anos, minha vida acabou porque eu estou aqui com problema de saúde. Ué, problema de saúde todo mundo tem, até na infância tem gente também com problema de saúde, ué. Barbaridade, tchê. Como falam os gaúchos. Problema de saúde, você nem controla todos os problemas de saúde, a maioria dos problemas de saúde são genéticos. Alguns é culpa sua mesmo e minha, porque não cuida do sono, não cuida da alimentação, não, né? Mas alguns você pode cuidar de tudo, você é top, você acorda cedo, você faz exercício, comida controlada, mesmo assim vai desenvolver, porque é genético. Você não tem controle, se não tem controle, esqueça, meu amigo. Pare de ficar se preocupando com aquilo que você não tem controle. Mas naquilo que você tem controle, que é como você reage a isso que você não tem controle, isso você pode interferir, você pode trabalhar, você pode também ter uma visão, desenvolver essa competência espacial com 70, com 80. Estou com 80 anos ainda tem mais uns 20 ou 30. Como é que você vai viver os próximos 20 anos? Isso é visão, inteligência espacial. Vê o todo, o arquiteto que vê uma casa num espaçozinho assim, ou alguém que consegue ver um filme inteiro, uma história inteira, as cenas, os detalhes, ele vê o todo e aí vai construindo aquela narrativa. Isso é fantástico. Inteligência musical, já falei. Inteligência sinestésico corporal. Você já está desenvolvendo? Precisa desenvolver. Com 5 anos de idade tem que começar a desenvolver exercício físico. Botar ali, fazer uns pulinhos, apesar que nessa fase é natural que a criança já desenvolva isso, né? Mas, e você com 51, já está fazendo os seus exercícios? Tô sim. Qual exercício? Levantamento de peso, só todo dia, né? De manhã, tarde, noite, levantamento de... Não, é esse exercício aí não. Exercício mesmo, correr, caminhar. Caminhar é um tipo de exercício, é melhor do que nada, mas caminhar não é ainda, qualquer pessoa que trabalha com exercício físico sabe que isso não é o ideal. Por quê? Porque você não sua, você não cansa. Aquela coisa meio que você controla, é zona de conforto. Caminhar é exercício na zona de conforto. Mas ainda é melhor caminhar do que não fazer nada. Entretanto, está caminhando, precisa fazer algo um pouquinho mais. Dá aquela corridazinha pequenininha, bem levezinha, só para dar aquela suadazinha, o coraçãozinho dá uma disparadazinha, aumentar um pouquinho os batimentos. Não exagerado, né? Se você tem condições, aí contrata um personal trainer. Se não tem, vá procurar na escola, procura um amigo, converse com alguém, fale com o seu médico, tá? Mas faz algum exercício. Você não é árvore para ficar parado aí o tempo inteiro esperando que os outros arranquem você de algum lugar. Você se movimenta, começa a andar, começa a fazer. Isso é inteligência sinestésica corporal. Pular, correr, vá para a piscina se tem problema com as articulações, vá fazer hidroginástica, mas faça alguma coisa. Isso é importante demais para a sua saúde como um todo e para a sua inteligência. Seja criancinha, botar para fazer exercício, seja aí na primeira vida ou na segunda vida, com 51 diante. 90 anos de idade, vai para a hidroginástica. Ou mesmo dentro de casa, mas faz alguma coisa. Faça algum tipo de movimento com todos os cuidados que deve fazer, mas é fundamental, é importante demais para a sua inteligência. Outra inteligência importantíssima. Inteligência empreendedora.
empreendedora. Ah, você querendo dizer que todo mundo tem que ser empresário? Não, não, não é disso que eu estou falando. Inteligência empreendedora é a inteligência do pesquisador. No século XXI, o que é um empreendedor, cara? Empreendedor é um pesquisador, por excelência. No século XXI, empreender é pesquisar. Eu falo isso dentro da universidade. E toda oportunidade que eu tenho lá, vou falar com professores, com os alunos da graduação e principalmente o pessoal da pós-graduação, eu digo, gente, vocês estão envolvidos em pesquisas e mais pesquisas. Pesquisar como vocês pesquisam, usando metodologia, isso é empreender. Isso é empreendedorismo em nível sofisticado. Não é aquele empreendedorismo na louca, na doida, como diz o nordestino. Tá aí, coloquei um negócio, como é que tá gerenciando? Tô na doida, coitado da doida, você leva a culpa. Não, não. É com inteligência e com metodologia. É isso que um pesquisador científico faz. Ele pesquisa com ciência, ele pesquisa com método. E ter metodologia ajuda a reduzir os riscos. Então, o que é inteligência empreendedora? Pesquisar. Não parar de pesquisar, é não perder a curiosidade. Aquilo que você tem quando é criança. Mas quando chega nos 51, na segunda vida, parece que perdeu, não é mais curioso de nada. Perdeu o espanto, não se espanta mais com nada, não desenvolve essa capacidade de ser visionário, de pesquisar, de questionar, de estar ali buscando algo e se perguntando, como é que eu poderia fazer algo melhor do que isso aqui que já foi feito? Isso aqui está muito bom, mas ainda pode melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar. Você percebe que aquilo que eu estou falando tem a ver com você ter dentro de você essa vontade. Dentro de você é um drive interno de busca de melhoria, hoje melhor do que ontem, constantemente. Você é um pesquisador, isso é uma inteligência que eu chamo de inteligência empreendedora, de conseguir criar cenários, de conseguir começar a visualizar grandes resultados lá na frente. Alguém que consegue conectar pessoas, coisas para entregar um resultado. Alguém que tem um drive de trabalho muito intenso, que vai atrás, que busca mesmo, que não desiste tão fácil, que tem resiliência, parecida quase com teimosia. Teimosia é o lado obscuro da resiliência, da persistência. Mas quando você está muito claro daquilo que você quer, você busca, você tem desejo de fazer algo diferente, deixar um legado, você vai enfrentar. Pode dizerem que vai dar errado, e quanto mais dizem que dá errado, quem tem inteligência empreendedora diz, pois agora que eu vou fazer? Estão dizendo que vai dar errado? Tá, por isso eu vou fazer. Porque o empreendedor não tem nenhuma neurose com falha. Ele não tem problema nenhum com quebrar. Fulano já está na 4ª empresa. O empreendedor vai dizer, e qual é o problema? A empresa é sua, é minha? É sua, você que quebrou 4 vezes. Quebrei 4, quebro 5, quebro 10, se for possível. Mas não desisto. E até o ponto que ele começa a não errar mais naquilo que errava antes, depois vai dando certo. Isso, gente, se você for empreendedor, isso serve para tudo. Lembra-me quando eu fui fazer o concurso. Concurso é um ato de empreender. Ser aprovado num concurso com centenas de pessoas concorrendo à mesma vaga que você não sabe se as pessoas estão mais preparadas ou não. Você tem que ser empreendedor para você ser aprovado num concurso. Tem que ser muito empreendedor. Então, qualquer que seja a área, seja para pública, passar um concurso ou ter a sua empresa, você tem que ser empreendedor. Um professor que não é empreendedor, miséria, ele para no tempo, ele fica acomodado, fica repetindo os conteúdos. Aluno que não é empreendedor, desgraça, meu amigo. Ele acha que já sabe, o pior, fica ainda achando que sabe mais do que o professor, porque ele parou, porque ele aprendeu alguma coisa, porque ele acha que ele sabe, porque ele é novinho, porque ele sabe usar o celular na vertical, enquanto o professor dele não usa na horizontal, ou o contrário, ele usa na horizontal e o professor usa na vertical, o professor não usa para estar ao lado da orelha, ele já não é mais para a orelha, ele já usa agora para a visão, e aí ele, por saber alguma coisa, porque ele usa tecnologia, tem que ser empreendedor. Ou seja, coloca objetivos, corre atrás do objetivo, corre como uma pessoa, qual é o termo que talvez melhor definisse isso que eu quero dizer? É com um grau de energia que a maioria não vai concordar, não vai gostar, vai estranhar. Bom, para encerrar esse rol de inteligências múltiplas que o Howard Gardner pesquisou lá em Harvard em 92, eu quero trazer aqui
mais algumas. A dela, outra, inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal, que hoje o pessoal chama de inteligência emocional. Depois do Daniel Goleman, começaram a chamar de inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência que você tem a capacidade de ter autocontrole, a inteligência que você tem a capacidade de, ao mesmo no meio de áreas, de momentos turbulentos, você persiste, você não desiste, você continua, você consegue equilibrar os polos extremos, você não é influenciado pelos meios extremos, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis, mas você tem a capacidade de equilíbrio. Você tem a capacidade de, mesmo diante dos impactos que você recebe, você tem empatia de entender o outro, de entender a si, e de perceber que você não é vítima de nada e não precisa se comportar assim, mas também você não é protagonista de tudo que você acha que é. A vida tem... A maioria das variáveis que mexe conosco não são controláveis por nós. Mas a reação que eu tenho a essas variáveis, sim, isso é controlado. É aí que entra a inteligência emocional. É ter a capacidade de manter-se alinhado à felicidade que você estabeleceu que vai ter, de manter-se alinhado ao sucesso que você quer ter naquilo que você faz, de manter também a capacidade de manter as suas relações, seja no nível de família, de amizade ou de parcerias, porque você tem este controle emocional. Isso não é uma pílula que você toma, isso também não está numa matéria que você estuda, nem está nesse vídeo aqui aprendendo. Você vai aprender com a vida. Isso também não se ensina. Inteligência emocional não dá para ensinar, só dá para aprender. É uma janela que abre de dentro para fora, não dá para abrir de fora para dentro. Eu tenho que, como adulto que sou, decidir deliberadamente desenvolver essa inteligência. Nós estamos numa certa escassez dessa inteligência, estamos vivendo hoje um excesso de polarização, de rivalidades estúpidas, bobas. As pessoas estão perdendo o pingo mínimo de inteligência emocional e qualquer coisinha vira briga, vira... Os índices hoje de separação matrimonial é absurdo, porque as pessoas elevaram o ego à potência máxima e esqueceram dos outros. E a inteligência emocional primeiro eu me resolvo comigo, e aí eu falo agora da próxima inteligência. Mas antes de falar da próxima inteligência, eu quero falar ainda da primeira fase da vida. Nós estamos falando aqui sempre de duas fases da vida. Da primeira, antes, até os 50 e depois dos 50. Então, você tem uma criança aí com 5, 6 anos de idade, comece a trabalhar a inteligência emocional nela. Comece a desenvolver, por exemplo, uma das coisas que é muito comum na criança, que é a frustração. E uma boa parte não sabe, elas ainda estão em formação, elas não sabem gerenciar a frustração, mas ela precisa aprender a gerenciar as suas frustrações. E a criança, a maioria delas não gosta do não, elas querem sim para tudo, é normal. E aí quando vê um não, elas choram, esperneiam. E muitos pais que não têm inteligência emocional, quando vê um filho esperneando, entram em pânico. E é essas cenas que de vez em quando a gente encontra em supermercados, às vezes em shopping center, criança dando um show de horrores, de aquela tragédia de desequilíbrio emocional, e uma boa parte daquele fenômeno visível a pessoas que não pediram, tem o pai ou a mãe, professores dentro de casa que não treinaram a criança a gerenciar suas frustrações. Porque se tem uma coisa que nós vamos ter em abundância em nossa vida, é frustração. É de todo lado, amigo. Da esquerda à direita, para cima e para baixo. E ainda fora as frustrações que estão dentro de nós. Precisamos gerenciar isso. Quando você chegar na sua segunda vida, aí, a sua segunda, second life, quando você estiver nos seus 60, 70, você tem que aprender a gerenciar suas emoções também. Até porque você tem muito mais dentro de si do que antes. E agora tem um monte de coisa. E provavelmente tem um monte de frustração aí dentro, um monte de coisa que virou bloqueio, um monte de coisa que deixa você com bloqueio de inferioridade, outros é de superioridade. É bloqueio do mesmo jeito, vai atrapalhar. Precisamos aprender a gerenciar isso. Desenvolver isso. Mais uma vez, eu não tenho como ensinar. Ninguém tem como ensinar, mas tem como você aprender. Tem que ser um ato deliberativo. Lá na infância, a gente ajuda a criança e ajuda a aprender por si mesmo essas frustrações, passar pelas frustrações e aprender a reagir às frustrações que inevitavelmente vão ter, e nós também na vida adulta, aí, depois dos 60, 70, também vai ter do mesmo jeito. E tem que aprender a gerenciar isso. Daí, em decorrência, nós falamos da segunda inteligência fabulosa, que é a inteligência social ou interpessoal.
Essa inteligência interpessoal tem muito a ver com as conexões que nós fazemos. E aqui já foi falado em outros blocos. Se queremos alguma coisa na vida, vamos ter que fazer com conexão. A qualidade dessa conexão vai depender dessa inteligência que você e eu temos, que é a inteligência interpessoal. E hoje ela está mais do que necessária, já percebeu? O mundo, não é só o Brasil, o mundo inteiro está... Antes nós tínhamos 1000 grupos, aí está se reduzindo agora só a 2 grupos. E aí é rivalidade. Essas rivalidades, no campo cognitivo, no campo científico, ela é até boa. No esporte ela é boa. Na vida é bom ter competidores. Mas competidores que fazem todo mundo aprender, desenvolver. Mas hoje isso está em um campo de discussão, isso está no campo, está dentro de casa, tem tudo, qualquer lugar. Qualquer probleminha já é motivo de uma rivalidade, mas não se justifica a rivalidade por causa do motivo que é fútil. Isso acaba gerando problemas de relacionamento dentro de empresas, organizações, seja naquele ambiente que eu falei, familiar, amizade ou profissional, que são os parceiros que a gente tem para atingir objetivos. E aí, quando você vai desenvolvendo a inteligência interpessoal, nós vamos começar a aprender a fazer uma coisa chamada mediação. Você já começou a trabalhar mediação? Você já fez alguma mediação? Ou para você, quanto pior, melhor? Para você, é ainda aquele ditado bem estúpido que antigamente as pessoas tinham. Eu faço tudo para entrar numa briga, mas depois que eu entro, aí, meu amigo, não tem quem tire. Eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair. Quando eu quero dizer, eu digo na cara. Já viram essas pessoas falando isso? Como se isso fosse um tipo de virtude. Não passa, às vezes, de prepotência, ignorância e falta empatia e baixa inteligência interpessoal. A Bíblia nos ensina, e aqui eu vou fazer essa referência a um Salomão, ele dizia que o homem sábio, ele diz a palavra certa na hora certa. Isso é semelhante a uma bandeja de prata com uma maçã. Você já viu alguém entregar uma maçã para você? Como é que alguém entrega uma maçã para você normalmente? Ele bota a mão lá na sacola, tira e te entrega, pronto. Isso não tem beleza nenhuma, mas imagina alguém entregar para você uma maçã numa bandeja de prata. Amigo, até a maneira de pegar da maçã a gente já pega diferente. Porque quem trouxe para nós, trouxe de maneira muito nobre, valorizou a maçã. Quando a gente vai falar algo para as pessoas, a gente precisa pensar como é que eu estou passando isso, de maneira que a gente possa fazer o melhor. Claro, nem sempre você vai ter a bandeja, é verdade. Às vezes tem só um tapauézinho ali, mas tudo bem, vai lá, entregue, faça o melhor que você pode, com as condições que você tem agora, até um dia você poder fazer algo melhor. Mas é importante que eu me preocupe com o outro na hora que eu estou falando. Não é o outro que se vire para entender o que eu estou dizendo. Infelizmente, a gente tem visto isso muito em sala de aula. Professores que fazem questão de serem arrogantes e desprezam o conhecimento dos estudantes, que hoje, com inteligência artificial, pode dar olé naquele professor que acha que é um weak teacher. Já era, meu jovem. Os acessos agora estão iguais para todos. E ele nem precisa mais passar 30 anos para adquirir um conhecimento que hoje rapidamente se acessa. Então, o acesso está fácil, mas você tem experiência, você tem pesquisa, isso é bom demais. Não estrague por causa de falta de inteligência emocional, de não saber conversar com jovens, não saber conversar com os alunos. É necessário eu e você, como professor, ou como aluno, ou como um profissional técnico, ou você como um assistente, seja lá qual a área estiver. Lembre-se, você está tratando com pessoas, a mesma espécie, tão inteligente quanto você, apesar de alguns desprezarem os outros. Mas a inteligência, as múltiplas inteligências, têm diversas áreas que podem se desenvolver. Então, a mediação, a capacidade da liderança e a capacidade da conexão social são fundamentais dentro dessa inteligência do Howard Gardner, chamada inteligência interpessoal. Beleza? Tem ainda a inteligência espiritual, onde você desenvolve uma característica que só nós também temos, fabuloso, que é a fé. O ser humano tem essa capacidade de ter fé, de acreditar no impossível, de acreditar que ele pode coisas que ele, do ponto de vista racional, que ele ganhou de Descartes, ele não tem solução para aquilo, mas ele ultrapassa isso, ele usa uma outra dinâmica, que a ciência não conseguiu chegar lá, que é a parte da fé.
Isso é importante demais? Quantos já não saíram de condições miseráveis, condições deprimentes, condições cartesianamente falando, não tinha muito para onde ir e hoje estão em outras situações, outros patamares, mudaram, seja financeiro, seja social, seja pessoal, acadêmico, qualquer área. Ele teve fé. E a fé é um elemento que nós temos e precisamos desenvolver. Faz parte dessa nossa inteligência espiritual. Olha outra coisa que nós seres humanos temos, amor. Isso é uma capacidade espiritual, isso não está no âmbito, defina amor, vai lá, pede algum cientista para conseguir, estratifica aí o amor, defina. O ser humano, a ciência não conseguiu descobrir nem o que é vida, a vida é um mistério. Explique vida, ponto, acabou-se, complicou. Vai ter muitas teorias, mas como é que prova? O que é a vida? O que é o amor? Mas ele faz parte e você tem, apesar que muita gente está destruindo, né? Estão eliminando o amor apenas para um mundo hedonista e pragmático, do prazer do imediato, agora, e vamos viver aqui porque eu vou morrer. Isso não tem nada de novidade, faz tempo que isso existe. Entretanto, o amor tem a ver com a inteligência anterior, interpessoal, mas amor é algo mais. Porque a inteligência interpessoal é a capacidade de você ter um convívio social, mas amor é algo que não está no campo racional. Dizem que a viagem mais longa que existe é entre o cérebro e o coração. Metaforando aqui, né? Metaforicamente. Porque o cérebro é o racional que se desenvolve, mas o coração é o amor. Se a gente conseguir transitar nessa avenida, a gente vai ter muita coisa legal que pode construir. Amor é uma competência da inteligência espiritual que o ser humano tem. O maior líder que a humanidade teve até hoje, e ele nem precisou de rede social para ninguém segui-lo. A galera que seguia mesmo, morria por ele. Viravam lamparinas humanas. A competência principal dele foi essa, o amor. E o eternizou. E ele é eterno. Foi eternizado e não tem mais quem consiga excluí-lo. Pode destruir tudo. Mas ele conseguiu provar e esse amor está dentro de todo ser humano. Ele precisa despertar dentro dele amor pelo próximo. Amor a si mesmo. Você se ama? Eita. Algumas pessoas se idolatram. Se idolatrar não é amar. Amar é reconhecer quem somos, como somos, da maneira que somos, mas procurando melhorar, procurando avançar. Não se acomodando e abandonando ou destruindo, mas preservando e cuidando. Quando você olha para as outras pessoas, você olha com amor, ou é um julgamento, rapidamente você passa pelo seu filho do julgamento e já rotula e pá, fulano, não, quer saber não. Por quê? Não, porque ele é do outro aspecto, ele é de outro aspecto. Eu sou de um lado, ele é do outro lado, então isso aí não quer nem saber. Que vida medíocre, lamento. Dentro de você tem um potencial muito maior. Podemos amar as pessoas, e isso é espiritual. Eu confesso que eu não terei palavras, e não há palavras suficientes no nosso idioma, nem em qualquer idioma, para definir o que é amor. É algo que você pratica. Você pode até falar, a gente pode passar aqui horas e horas falando, mas amor não se expressa com palavras, mas é com atos. Aquele que falou muito, anotaram o que ele falaram, ele nem se preocupou em escrever. O ato dele de amor foi infinitamente superior a qualquer palavra que alguém pudesse dizer. E esse aqui é o amor, grau um pouquinho acima do que algumas alas da psicologia têm demonstrado hoje, que hoje tem uma área da psicologia que estimula muito o amor egocêntrico, amor eu, para depois você pensar em você mesmo, para depois é que você pensa em você mesmo de novo, aí depois é que você vai conseguir pensar em você de novo, para lá no final da fileira, aí você pensa em você de novo. E os outros à sua volta? Não, isso aí, os outros são os outros. O amor é equilibrado, ele ama a si, mas ele também ama o próximo, como a si mesmo. E diante daquilo que você tem, que você pode fazer, você irá ajudar. E por último, a esperança. Fé, amor e esperança são 3 competências fabulosas, maravilhosas, incríveis que você tem dentro da inteligência espiritual. Você já acordou essa inteligência espiritual? Ou você acha que inteligência espiritual é religião? Religião é uma leitura dessa inteligência espiritual. Entretanto, a inteligência espiritual é muito acima disso. A capacidade de reconhecer-se limitado e conectar-se com alguém que é superior, o seu criador, faz de você alguém que desenvolve inteligência espiritual e percebe nos semelhantes
pessoas também criadas por esse ser fabuloso e que você deve amá-los, porque até porque não foi você que fez e nem você que tem o direito de desfazer. Você tem que cuidar e ajudar. Bom, que viagem nós fizemos agora, navegamos por várias inteligências, aquilo trabalhado pelo Howard Gardner lá em 92. Observação, ele não trabalhou inteligência espiritual, quem trouxe esse aqui fui eu. Aí você vai dizer, mas para isso aqui acrescentar um trabalho que um pesquisador de Harvard trouxe, eu disse, eu acrescento, acabou que é minha, os estudos são meus, o pesquisador sou eu, e você está me ouvindo, você não está ouvindo Howard Gardner. Entretanto, nós devemos ter humildade para subir nos ombros dos gigantes como ele e procurar ver além. É disso que a gente falou no início do programa, porque a civilização ocidental tem alguns titãs, e a gente precisa ter humildade e aprender com eles, estudar sobre eles, ler o que eles escreveram, aprender, mas não parar, continuar buscando estudar mais, buscando aprender mais, aprender a adquirir conhecimento e fazer conexões. A última inteligência é a inteligência artificial, também sou eu que estou trazendo, ele não falou disso, mas aqui eu trago como elemento para você desenvolver a parte tecnológica, o seu pensamento preditivo e a capacidade de você interagir colaborativamente usando a IA a seu favor. Pense nisso, estude sobre isso, se conecte com pessoas que estão pesquisando sobre isso, amplie as suas opções, não se acomode, não fique na sua zona de incompetência, não goste dela, apesar que a gente vive, a gente não foge, porque a maioria do tempo nós estamos na zona de incompetência, tem muito mais coisa para estudar do que o que a gente sabe. Não se acomode na sua zona de conforto, na sua zona que você já adquiriu conhecimento, isso é um perigo, isso é uma armadilha na era que nós vivemos. Se você estivesse na década de 20, tudo bem, você era um fera, se você vivesse com os conhecimentos adquiridos, mas agora nós precisamos estar estudando o tempo inteiro, então a zona de conhecimento é a zona de conforto, limita seu crescimento, pare, porque estudar para tirar a nota para ser aprovado faz com que você tire a nota média, e média é radical de mediocridade. Não acho muito interessante viver na mediocridade e nem comemorar porque tem um conhecimentozinho que adquiriu dentro de um oceano que é gigante. Ter um copo d'água de conhecimento dentro de um oceano não me parece ficar apenas se agarrando aquilo. Mas se é o que você tem, tudo bem, se agarre, mas eu estou aqui sugerindo que você amplie sua capacidade. Abandona esse copo, pega um balde, depois vai pegar uma canoa, depois vai pegar um barco, um navio, enfim. Vamos ampliar nossa capacidade e até chegar na zona de excelência, que é aquela que faz a gente crescer num crescimento usando as inteligências, todas elas aqui juntas, para talvez a gente conseguir competir ou estar ali junto da inteligência artificial, porque ela já cresce de maneira exponencial. Se você conseguir chegar na zona de genialidade, parabéns, você faz parte de 0,000 algum por cento da população. Se não conseguir, zona de excelência já está bom demais. Forte abraço, a gente se encontra numa próxima oportunidade.